Oi pessoal, eu sou a Júlia e está começando mais um episódio do História Alternativa. Oiê, eu sou a Bia e no episódio dessa terça-feira, eu e a Ju falaremos a respeito da tragédia do furacão Katrina e a culpa do governo Bush no desastre que tirou a vida de pelo menos 1.800 pessoas. Nosso respeito e solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos ou foram afetadas de algum modo pelo furacão Katrina. Antes de chamarmos o episódio, gostaríamos de pedir que nos siga no Instagram e curta a nossa página no Facebook. Afinal, são por esses canais que você receberá informações sobre as novidades do podcast, então fique atento para não perder nada. Não se esqueça de avaliar o podcast com as 5 estrelas se estiver nos ouvindo pelo Spotify. E se você quiser sugerir o tema dos próximos episódios, envie um e-mail para historiaalternativa.podcast@gmail.com. Dados os recados, vamos para o episódio? Continua com a gente depois da vinheta. No dia 29 de agosto de 2005, 6 dias após a sua formação inicial, o furacão Katrina chegou ao litoral sul dos Estados Unidos, passando pela Flórida, o Alabama, o Mississippi e atingindo sua potência máxima em Louisiana, principalmente na cidade de Nova Orleans. Passaram-se 16 anos desde o furacão, e ainda hoje é possível ver suas marcas nas regiões pelas quais passou. Com isso, fica a reflexão. Não há como controlar um desastre natural, isso é fato. Ainda mais em uma região propensa a receber esse tipo de fenômeno. Mas como o governo reage a ele, aí já é outra história. Segundo o US News and World Report, o Katrina foi o terceiro furacão que mais causou mortes na história dos Estados Unidos. No entanto, foi de longe o que causou maiores danos econômicos. Foram cerca de 108 bilhões de dólares de prejuízo. Cerca de um ano após o ocorrido, o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos assumiu a culpa pela quebra das barragens. Segundo o relatório disponibilizado pela organização, o fato das estruturas terem sido mal arquitetadas e construídas com materiais de baixa qualidade foi um dos principais motivos para as barragens terem sucumbido. Acontece que, na época da construção das barragens, o Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos quis economizar dinheiro, escolha que gerou graves consequências a longo prazo. Mais de 1 milhão de pessoas saíram de Louisiana. 400 mil delas só de Nova Orleans, tornando essa a maior evacuação na história dos Estados Unidos. Mas ainda assim, centenas de milhares de pessoas não conseguiram sair, principalmente nas áreas mais carentes. Muitos dos cidadãos não tinham carros ou dinheiro o suficiente para conseguir pagar o ônibus e o governo fez muito pouco para tirá-los do caminho do Katrina. O despreparo das autoridades fez com que muitas vidas fossem perdidas. Convidamos a Michele, estadunidense e atualmente residente no Brasil, para compartilhar conosco seu relato a respeito do desastre ocasionado pelo furacão Katrina. Olá a todos, muito prazer. Eu sou a Michele, eu sou professora de inglês. Eu sou estadunidense, vivendo no Brasil há 20 anos. Eu sou filha de mãe brasileira e eu sou do sul da Geórgia, de uma cidadezinha chamada Valdosta. Quase toda a minha família hoje mora em Panama City Beach, Flórida. E é daí que vem o meu relato sobre o Katrina. O Katrina aconteceu no final de agosto de 2005. Ele já estava previsto para acontecer. E, bom, as medidas de segurança para um furacão
são sempre as mesmas. A gente recebe o alerta, é claro, né, que o furacão ele pode tanto crescer, né, uma categoria 2, virar 3, 4, como ele pode perder força e no fim virar só uma tempestade tropical. E nós somos alertados o tempo todo sobre o que está acontecendo. O fato é que New Orleans, especificamente, recebeu o alerta muito em cima da hora. O Katrina atingiu New Orleans no domingo. Sexta-feira, gente, as pessoas estavam no bairro parisiense, bebendo, comemorando, vivendo as suas vidas. É claro que para cidadãos que vivem nessas áreas, muitas vezes o furacão, uma categoria 3, a pessoa não vê a necessidade de fugir, porque ela já sabe que ela pode ou não pode fazer, o que ela deve ou não fazer. A população não tinha ciência do tamanho que o Katrina ia chegar. Com isso, também tem a parte dos decks, né, que já estavam bem velhos, o que ajudou a alagar a cidade e que a cidade permanecesse alagada. O que o governo Bush fez? Muito pouco, quase nada. Se vocês procurarem hoje na internet, vocês vão encontrar imagens estarrecedoras da situação de New Orleans naquela época. Não sentiam um plano de evacuação para a cidade. Muito pelo contrário, eles preferiram evacuar as cidades ao redor, deixando a população de New Orleans sem gasolina, sem comida, sem recursos. Não havia dinheiro nos caixas eletrônicos. E muita gente, grande parte dessa população era uma população mais pobre. Muitos ali não tinham nem como evacuar sozinhos. Eles precisavam do apoio do governo. Na época, o governo ofereceu como um abrigo um estádio. E o governo sabia que aquele estádio não estava preparado para o Katrina. Tanto que pedaços do teto do estádio caem e acontecem algumas mortes, não pela queda do telhado, mas de desidratação. É muito triste, porque enquanto tudo isso estava acontecendo em New Orleans, o Bush estava no rancho dele. Mas vocês podem falar, ok, ele emitiu, né, ele aceitou o estado de alerta e de desastre, mas efetivamente o governo não fez muita coisa, nem a Guarda Nacional. Até os próprios moradores tiveram muita dificuldade para saber o que estava acontecendo em New Orleans. A ajuda demorou muito. O que muita gente não sabe é que depois do furacão, o calor é uma coisa absurda. As pessoas não tinham nem água. E quando chegou a imprensa, corpos boiando, corpos pretos boiando. Então, quando se fala que foi um genocídio preto, foi. O governo escolheu que aquilo acontecesse. O governo cruzou os braços e deixou aquilo acontecer. É isso. Após o Katrina, o governo Bush tentou passar um pouco da culpa para as autoridades locais, principalmente para Caitlin Blanco, governadora de Louisiana na época. O governo federal afirmava que Caitlin não teria declarado estado de emergência. Mas acontece que ela não só declarou, como fez 3 dias antes do furacão chegar de fato. Ela pediu mais recursos para o governo federal, e entre eles, 700 ônibus para evacuar os sobreviventes, mas somente 100 deles foram enviados. Essa sequência de acontecimentos fez com que o nível já baixo de aprovações do governo Bush ficasse ainda menor.
Mais de 30 mil pessoas foram direcionadas para o Louisiana Superdome, onde ficaram por dias. Os relatos na época eram de que o local estava um completo caos, com diversas histórias de morte, estupros e roubos. No entanto, somente 6 mortes foram oficialmente comprovadas, 4 delas por causas naturais, uma por overdose e outra por suicídio. Por fim, as autoridades só repassaram e reforçaram um pânico desnecessário, vide as circunstâncias. Há quase 2 décadas após o Katrina, a cidade tem cerca de 134 mil cidadãos a menos, 39 mil casas a menos e perdeu cerca de 2 mil lojas e empresas. Além disso, a cidade segue despreparada para receber outros furacões como o Katrina. Mesmo com o novo sistema para o controle de inundação construído após a tragédia de 2005. Segundo o relatório da Academia Nacional de Engenharia, as estruturas construídas em torno da cidade dão uma falsa sensação de segurança, mas na realidade, Nova Orleans sempre estará exposta a desastres naturais de grande magnitude, por conta de sua localização. Obrigada por ter ficado até aqui. Se você quiser saber mais sobre este tema, recomendamos que assista ao documentário Inside Hurricane Katrina, no National Geographic, disponível no YouTube. Esperamos que tenha gostado e contamos com você no nosso próximo episódio. Bons estudos e até mais!